Seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Eu sou o pastor Adriano Papa, muito bom estar aqui com vocês para trazer mais da palavra de Deus ao seu coração. Hoje o programa está no formato de podcast. Hoje nós vamos falar de um dos propósitos que a gente sempre fala aqui no programa, que é sobre missões. E para isso, nós estamos aqui com o pastor Caio Tássio. Ele é capelão, é missionário lá de Caruaru, Pernambuco. Está aqui na nossa região, aqui do Vale do Aço. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Adriano Papa, pela grande honra e em conhecer também essa região aqui de Ipatinga. Ok. O pessoal da internet que gosta de fazer um memezinho aí, né? Faz um print aí do pastor Caio e junta com o ator que interpretou o apóstolo Paulo aí, o pessoal que gosta de fazer um meme já pronto, né? Missionário. Ok, quer ser chamado de missionário. Você que está ligadinho aí no programa, tá? Vai compartilhando, vai chamando mais pessoas para que eles possam assistir, colocar nossa audiência lá em cima, tá bom? Quem está assistindo aí também no meu canal no YouTube, o canal Adriano Papa, se inscreva se você ainda não é inscrito, dá aquele like legal e vai compartilhando esse vídeo para que mais pessoas sejam impactadas com o chamado missionário. Missionário, assim, melhor, né? Vamos lá, fala um pouquinho da sua vida, da sua conversão e depois como foi o seu chamado para missões? Sim, eu me converti no ano de 1996 na Igreja de Deus no Brasil, em Caruaru, Pernambuco. De lá então fui me envolvendo, né, com missões, sempre nos trabalhos que haviam da igreja ali, sempre me colocando à disposição de servir de alguma forma, muitas vezes em momentos sociais, distribuição de sopas ou alimento, sempre estive envolvido. E daí, com o passar dos anos, o envolvimento nos trabalhos, né, que é um grande início de um chamado, é sempre se colocar à disposição de todas as atividades da igreja. No meu caso foi dessa forma, até que eu encontrasse, em tantas que eu passei, aquilo que eu poderia desenvolver melhor, com mais facilidade, né? E ali eu percebi que eu tinha essa vocação para missões, para a questão social, para estar ali junto com os que necessitam, né? Não só do alimento, mas também da palavra de Deus ali, trazendo uma palavra de conforto, de consolo. E com o passar dos anos, vieram departamentos de missões, oportunidade de poder exercer missões e avanços. Isso dentro da igreja, né? Dentro da igreja, na parte local, sim. Sim, ok. Mas houve um momento que foi o divisor de águas, né? Como o apóstolo Paulo no caminho de Emaús, no caminho de Damasco, naquele encontro com o Senhor, e ali houve uma mudança, uma transformação. Na minha vida também houve isso. E aí surgiu o Capelão Caio, né? Que é uma área de missões que eu tenho tido um grande privilégio de poder exercer no meu ministério. Sim. A questão da capelania, a gente tem várias áreas na capelania. O senhor atua em qual área especificamente? Eu atuo especificamente na capelania hospitalar. Hospitalar. Foi feito o curso, onde nós podemos abranger capelania prisional, escolar e outras, mas aqui eu me identifiquei mais, foi a capelania hospitalar. E aí tenho doado o meu tempo para essa atuação na capelania hospitalar. Ok. Para os nossos telespectadores e internautas conhecerem, talvez muitos ainda não sabem o que faz um capelão no hospital. Explica para nós, basicamente, o que é o trabalho de um capelão. A capelania, né? Isso. A princípio, eu não tinha uma noção como seria feito, como é a abordagem de um capelão, até o que seria um capelão, né? Sim. Mas como, voltando a dizer, sempre eu estive à disposição de servir. Então, capelania poderia ser uma ferramenta útil para missões, para a atuação do Evangelho.
E quando eu realizei esse curso de capelania pela CONFECA-PE, né, o Conselho Federal de Capelanias, e aí eu percebi a importância de uma formação, de você ter as ferramentas adequadas para atuar no momento de uma UTI, numa enfermaria, o tom de voz que você usa, qual o tipo de mensagem que você pode trazer, o que você pode falar, o que você não pode falar, né? Você pode orar? Pode, mas de que forma você pode orar naquele ambiente? Então, todas essas orientações, né, que a capelania traz, faz com que você exerça com melhor qualidade, tanto para o paciente que ali está, como o acompanhante. Então, assim, foi uma ferramenta muito importante para o meu ministério. Daí, conhecendo a forma correta de abordagem, a nossa visão, quando nós entramos num leito, numa enfermaria, é uma visão, a mesma visão de Cristo, de compaixão, um olhar de compaixão, de se colocar no lugar do outro, né? Sim. Então, é isso aí que nos dá uma sensibilidade no que iremos tratar com ela. E sempre à luz da palavra de Deus. Na capelania nós não usamos a religião. Temos nossa religião, assim como cada ouvinte tem a sua religião, mas na capelania nós abrimos mão de falarmos sobre ela, mas falamos daquilo que a Bíblia diz sobre um Deus que cura. Não só uma enfermidade, um câncer, mas também a cura da alma, onde Deus quer tratar de dentro para fora, né? E a capelania vem como um bálsamo, trazendo uma esperança a um Deus que é médico dos médicos. E ali você se coloca como uma ferramenta de Deus para estar junto. Muitas vezes não falamos nada, muitas vezes estamos ali junto, só ouvindo, que é o que mais os pacientes precisam, é de alguém que possa ouvir. E nesse contexto, para nós, né, que viemos de igrejas evangélicas, temos muitas vezes orientações de uma forma, e quando nós vimos a fala é nossa ferramenta, né? Então, assim, quando você vê como a capelania atua, então você passa a compreender melhor. O propósito, é claro, é falar desse Deus, um Deus de milagres. Se eu for exercer a capelania prisional, falar de um Deus que liberta. Sim. Se aquele que ali está deseja uma libertação da sua condenação, ele pode crer dessa forma, né? Mas Deus, ele é poderoso para fazer da forma como Deus quer. Mas certamente a libertação da alma do pecado. Então, quando nós falamos de um Deus que cura, é um Deus que cura também uma enfermidade física, mas muito mais a cura da alma e trazer vida. Eles lutam muito pela vida, né, os pacientes de oncologia. E Deus, o Senhor, vem trazer uma vida eterna. E a capelania chega para mostrar isso. Sermos ferramenta de Deus para mostrar que há uma solução, se você se voltar para esse Deus. O senhor atua mais em áreas oncológicas? Sim, a minha primeira experiência, quando eu fiz o curso em 2017, foi, durante 5 anos eu passei ali no Hospital CEOC Santa Águida. CEOC, Centro de Oncologia de Caruaru, Santa Águida de Radioterapia. Então foram 5 anos de experiência com pacientes no tratamento do câncer. Sim. Como trabalhar num ambiente de dor, porque a oncologia é um ambiente de dor e de morte muitas vezes, né? Muitas vezes, sim. Isso afeta a gente, para quem tiver interesse em ser um capelão, né, sentir que tem um chamado para trabalhar numa área como essa, como que é? Você tem que ser muito forte? Como você trabalhar num ambiente de dor e de muitas vezes de morte, ser questionado por causa disso, quando a gente fala de Deus, né? Tem gente que fala assim, mas uma criancinha está com câncer, que Deus é esse? Como trabalhar num ambiente desse sem ser atingido, sem ser afetado por esse ambiente? Veja, eu posso falar da minha experiência. Sim, né? Isso mesmo. Na verdade, eu não teria essa vocação para cuidar de pessoas se eu não houvesse sido tratado por Deus antes. Sim. Lembra do que eu falei do caminho de Damasco, né? O encontro de Paulo com Cristo. Paulo servia a Deus, um homem zeloso pela lei, mas por falta de conhecimento ele não discerniu o que ele estava fazendo. Da mesma forma era eu.
com relação, mesmo sendo cristão, eu atuava de uma forma muito rigorosa, né, a instituição que eu fazia parte. E isso fez com que Deus me tratasse. E aí, nesse tratamento de Deus durante 1 ano e meio, foi onde eu percebi que eu deveria mudar a minha postura de cristão, a forma como eu agia com as pessoas e tratava as pessoas de forma mais práticas, né? Não tinha muito envolvimento com as pessoas. E ao passar por uma dificuldade financeira, Deus me fez ser colocado do outro lado da moeda, né? O outro lado que precisa de uma ajuda, de uma cesta básica. E aí, nesse contexto geral, Deus me fez compreender a necessidade do próximo. Eu literalmente me coloquei, ou Deus me colocou nesse processo de estar no outro lado. E aí eu percebi o quanto eu precisava mudar e ter um coração voluntário e de servir. Quando a capelania surgiu em 2017, eu abracei, sempre tive esse desejo de fazer algo para Deus e para o próximo. E na verdade eu fiz o curso de capelania pensando em ser capelão prisional. Né? Meu sonho era ser capelão prisional, trabalhar nos presídios, né? Deus te levou para outro. Mas aquilo que eu te falei, né? O desejo de servir. Se você quer servir a Deus, se coloque à disposição em tudo que houver, porque você vai encontrar dentre esses momentos o seu chamado que você faz melhor. Então eu sempre tive esse desejo de servir. Sempre me esbarrava com o meu eu, né? O meu orgulho. As minhas vaidades, tudo aquilo que o homem tem. Mas quando eu passei por um processo de Deus, e ali quando eu fui exercer a capelania, por me permitir ser tratado por Deus, que é um desejo que Deus tem de nos tratar, então Deus me permitia que os pacientes se aproximassem de mim e falassem coisas pessoais, muitas vezes dificuldades que eles passavam, e isso para mim era como se Deus estivesse me tratando. Eu não tinha eu não era uma pessoa como hoje eu sou, né? Uma pessoa mais falar um pouco, mais social. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Então, essa minha forma de ser muito reservado fazia com que as pessoas não se aproximassem de mim. Na capelania é o inverso, você tem que se doar. Então, Deus me permitia, pela minha falta, né, de sensibilidade, com que as pessoas exercessem isso na minha vida para que eu fosse sendo tratado. Então, durante 5 meses que eu ali passei, no meu trabalho secular, todas as quartas-feiras visitando os pacientes, foi o tempo suficiente que Deus foi me tratando também. E aí eu vi a importância de estar ali. Então, no finalzinho de 2017, depois de ter uma experiência com Deus, não conhecia o Deus que cura, mas sempre falava para eles de um Deus que cura um câncer, o Deus que faz o impossível. Mas não tinha uma experiência com esse Deus, né? Então, assim, os detalhes que aconteceram na minha vida durante esse período foi em um momento insano, desejar que Deus colocasse em mim essa enfermidade. Meu Deus. Eu pedi isso ao Senhor, não muitas vezes, mas uma vez só, pelo desejo de quê? O meu pensamento era, se o Senhor me colocar essa enfermidade, eu permitir essa enfermidade, certamente Ele vai me curar e eu terei a palavra e terei uma experiência com esse Deus para testificar para eles, crer nesse Deus que Ele cura. Mas Deus, Ele me fez algo maravilhoso assim. Deus é tão maravilhoso que Ele, mesmo sabendo a nossa intenção, Ele quer o melhor. E Ele me permitiu, nesse contexto ali, acompanhando os pacientes de oncologia, né, se colocando à disposição de ouvir. Muitas vezes, amados irmãos, chegar ali, o que é que eu vou falar para eles, né? Você pode até pensar isso. Mas o que você tem que entender é que o que é que eu posso fazer? Se colocar à disposição de estar ali já é o suficiente. Se colocar como um ombro amigo, um ouvido que possa estar pronto a ouvir. E nesse contexto, Deus me permitiu, através de uma paciente, onde ela me perguntou algo sobre o movimento dos carros ali, tinham poucos carros que visitavam eles, e ali começou a conversar comigo e chegou um ponto que ela disse: o senhor tem alguém na família com câncer, seu Caio? E eu disse não. Nesse momento eu lembrei daquele pedido que eu tinha feito a Deus, né? Sim. E ela disse: o senhor tem câncer, seu Caio? E eu disse: não tenho. E nesse momento foi quando Deus falou no meu coração, quando ela olhou para mim e disse: mas o Senhor se preocupa conosco.
Então, quando ela respondeu isso, eu senti a resposta da oração insana, falta de sabedoria diante de Deus, mas um desejo de servir e falar desse Deus. Ainda bem que Deus fala não para as nossas orações também, né? Então, assim, foi como se Deus dissesse, você não precisa ter o câncer para poder estar com eles. Sim. Você só precisa se colocar no lugar deles. Então, eu ali estava no lugar, se colocando no lugar deles. E Deus me fez uma proposta para que eu pudesse depender não do Deus que cura, mas do Deus que provê. E aí eu tomei essa decisão, conversei com a minha esposa, meus 3 filhos, oramos juntos, falei com o meu patrão, né, que ele me liberar todas as quartas, se havia a possibilidade dele liberar mais outro meio-dia. Ele disse, não tem possibilidade. Eu digo, então eu quero a minha demissão. A partir de hoje eu quero ser um capelão voluntário, todo capelão é voluntário, mas eu quero ter tempo integral com eles. Então, Deus, ele honrou a nossa fé. E nesse contexto, como você pergunta... Aí o senhor saiu do emprego... Sim, é porque o testemunho, né, ele tem muitas partes importantes que vai juntando. E aí, a minha experiência com Deus que proveu durante 1 ano e meio, eu estava desempregado em 2013, 2014. Em 2017, quando eu tenho essa experiência de estar com os pacientes de oncologia, Deus me faz a lembrança a esse momento. Aí eu lembrei que Deus, ele nunca deixou faltar nada. E aí eu lembrei do Deus da provisão. Todas as coisas que nós passamos na vida, dificuldades financeiras, ou enfermidades, ou relacional, tem um propósito. Sim. Eu vim descobrir anos depois. Jamais eu poderia ser um capelão se eu não tivesse passado por uma dificuldade. Então, com relação à questão de como Deus faz, Deus fez com que aquilo que eu não teria condições, eu nunca pensei em trabalhar com capelania, nunca gostei de hospital, mas a disponibilidade de servir, se colocar no lugar do outro, Deus faz com que as prováveis limitações ou dificuldades, né, em relação a você ver situações difíceis, isso aí seja contornada pela ação do Espírito Santo de Deus. Então Deus permitia que alguns pacientes chegassem, familiares compartilhavam muitas vezes de uma cura de alguns pacientes, e também alguns compartilhavam de perdas, né? Papai descansou, e muitas vezes nós sentimos muito a ausência de alguns pacientes, mas nós temos uma certeza que através do Espírito Santo de Deus, a ministração conforme nós fazemos de um Deus que cura a alma, nos traz uma certeza em nosso coração. Nós fizemos aquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós anunciamos e pregamos as boas novas. Não cabe a nós, não cabe a mim dizer se ele vai ser curado ou não. Mas uma coisa eu tenho certeza que foi anunciado o Evangelho dessa forma. Então Deus me permitia, através do seu bálsamo, eu consegui vencer. Haviam pessoas que descansavam no Senhor. Haviam pessoas que eram curadas. Então, Deus me permitia essas experiências, para que eu não desistisse, né? Se realmente tivesse muitas pessoas que tivessem sendo acometidas dessa enfermidade e indo a óbito, certamente eu poderia entrar em uma crise. Sim. Né? Então, tenho muitas experiências com pacientes que descobriram que o maior presente de Deus é a vida eterna, e muitas vezes, nesses momentos difíceis, que eles reconhecem que não há um outro caminho, não há uma outra vida que não seja o Senhor, né? Sim. Da capelania, como que deu o seu envolvimento com a associação missionária, que nós vamos falar um pouco dela agora também, né? Tem como fazer uma ponte? Tem. Tudo é interligado, porque na capelania, exercendo a capelania de 2017, né? 2018, depois eu já conheci o Ronaldo Cabral, né, que hoje é o presidente da AMIF. AMIF, tá, gente? AMIF, a Associação Missionária Idifazei. Idifazei. AMIF oficial no Instagram, os irmãos que desejam pesquisar no Instagram, AMIF oficial. Então, o Ronaldo Cabral, né, ele já exercia os trabalhos de evangelismo, tanto na zona rural, como em regiões não alcançadas, né? E aí houve uma oportunidade dele estar na África, e ali ele
entrou em contato com um nativo de lá e perguntou ao Moisés Firi, né, nativo, se haveria possibilidade de, se ele retornasse lá na África, Moçambique, de haver um trabalho ali com a região muçulmana, se aquela pessoa poderia traduzir, né, a muitos dialetos lá. E ali ele disse sim. Então ele retornou para o Brasil e ali foi se organizando. E houve essa viagem, foi em 2018, que ele foi, né, e ali houve um evangelismo ali naquela região. Ele retornou para Caruaru e se organizou para uma segunda viagem em 2019. Então, nessa segunda viagem de 2019, a mãe, né, a mãe do Ronaldo, a Dona Cabral, que eu sempre chamo de Dona Cabral, passava por um tratamento, o qual eu estava ali acompanhando, e ele me conhecia. Então, quando ele viu o trabalho de capelania, como eu exerço, ele ficou muito interessado, né? Fez o curso também de capelania, depois ele me fez uma proposta de ir para a África com ele. E ali eu tinha já deixado o meu trabalho secular para ser um capelão voluntário, e depende do Deus que provê. E aí ele fez a missão, foi a Tríplice Cruzada, lá em Moçambique, Tanzânia e Malau. E aí quando ele retornou novamente com a construção de uma igreja para os novos convertidos, para Caruaru, e aí houve um despertar nas igrejas. Quais os 3 países mesmo que ele foi? Moçambique, Tanzânia e Malawi. É perto um do outro? São divisas? São, sim, é porque tem alguns pontos que eu não estou bem por dentro da... Ah, sim. Né? Mas questão são províncias, geográfica. Né? No Entendi. caso, eu não tive, minha atuação é mais na questão do sertão, né? Mas são essas 3 regiões aí. E quando houve esse avanço lá, essa Tríplice Cruzada, aí houve um despertar das igrejas de Caruaru para fazer mais por missões. E aí foi quando surgiu a AMIF, em 2019, onde irmãos de diferentes denominações acharam por bem criar uma associação missionária. Não mais o Ronaldo, mas sim agora uma agência que pudesse fazer mais. Uhum. E aí surgiu a AMIF. Aí eu fui convidado para fazer parte da AMIF e estou até hoje como missionário. Então eu exerço, nas horas de folga eu sou capelão, e quando não estou em missão, quando estou fora da capelania, estou em missão pela AMIF, essa agência missionária, né? Ok. O foco da AMIF é praticamente a África, ou tem outro... Qual projeto que a AMIF tem? Veja, o propósito da AMIF é chegar aonde o evangelho não foi alcançado ou pouco alcançado. Sim. Como a atuação do Ronaldo foi nessa viagem a Moçambique, né, a África, e houve essa atuação mais visível, digamos assim. Uhum. Mas a atuação do Ronaldo também sempre foi nas zonas rurais, em povoados, localidades bem afastadas. Isso lá em Pernambuco? Isso em Pernambuco, sim. Sim. No caso em Pirangi, ali da Mata, ali Catende, né, em outras regiões ali próximo de Caruaru. Quando a AMIF surgiu em 2019, agora já uma instituição, né, com CNPJ registrada, então aí houve o despertar de outras atuações. É isso? Continuou sendo feitas essas viagens anualmente para a África, para dar uma assistência lá naquele local, porque a AMIF não é uma instituição interdenominacional, tem muitos irmãos, então aquele templo que foi construído foi doado para a igreja de lá, uma igreja que... Então já tem uma liderança local? Porque no caso o tradutor, o Moisés, ele é da igreja Alfa e Ômega, que foi a igreja Assembleia de Deus Alfa e Ômega lá de Moçambique. Então, como nós não somos igreja, somos uma agência missionária, foi doada para essa instituição. Ah, sim. Então hoje existe lá essa igreja. Okay. Atualmente foi comprado um outro terreno, né? Onde tem a maior mesquita muçulmana, lá em Lixinga, para ser construído um novo templo e um evangelismo que será realizado agora no mês de julho, onde irá uma frente de três pontos de atuação. Uma equipe vai evangelizar, a outra equipe vai discipular e uma outra equipe vai construir o templo nesse período de menos de 30 dias, para que os novos convertidos tenham onde ficar, né? E o discipulado para que eles possam também ter um discipulado de conhecimento melhor, né? Porque no evangelismo vai ser algo mais prático.
Então, assim, essa frente que vai ser agora em mês de julho, e temos até no Instagram, quando você for entrar lá, a MIF oficial, vai ter o vídeo, né, que fala sobre isso. Inclusive, nós vamos até dar uma pausa aqui nesse podcast. Nós vamos colocar esse vídeo aqui agora da MIF oficial. Após plantar uma igreja na aldeia de Chulucuto, província do Niassa, no norte de Moçambique, em 2024, a MIF deseja realizar mais uma ação missionária naquela região. O projeto consiste em 3 ações integradas: evangelismo, discipulado e construção de um templo. O passo inicial foi dado ainda em julho de 2022, com a aquisição do terreno do bairro de Macengere, periferia de Lixinga. Agora pretende-se formar uma equipe, orientá-la e enviá-la para realizar este avanço missionário na África. Para este projeto, a MIF terá imensa satisfação em contar com você, orando, contribuindo e se dispondo a anunciar o Evangelho aos pecadores, integrando a equipe que irá. Uma grande população está esperando para ser alcançada com o Evangelho. Que tal reservar as férias de julho para levar a boa nova da salvação àquele povo? Abrace esta causa e desde já interceda, contribua e se prepare para esse desafio gratificante, cuja realização redunda em glória para o Senhor Jesus Cristo. Esta obra também é tua. O mundo clama, e você pode fazer algo para atender a este clamor. Essa viagem missionária vai acontecer agora em julho. Sim. Né? Segundo o vídeo, vai acontecer agora em julho. E como que é o projeto para essa viagem? A preparação? Já tem uma equipe? Ou tem mais pessoas? Se a pessoa estiver interessada aí também, entre em contato com a MIF? Como Sim, faz? No caso, a equipe não está fechada ainda, porque como tem a questão do custo, né? Da viagem, que tem a questão da alimentação, a estadia lá, que nós já temos onde ficar, mas sempre que realizamos esse tipo de missão, tem que ter a parte da alimentação para os nativos lá. Então, assim, quem está à frente é o missionário Silvio Nunes, que está responsável por essa coordenação dessa equipe. Então, os que desejam participar dessa missão agora em julho, né, podem entrar em contato através do meu contato, né, se for assim necessário, ou então no Instagram da MIF, deve ter uma forma de estar em contato. No Instagram tem o direct, né? Você manda mensagem no direct e eles retornam. E também o Zap, né, o contato do missionário, está aparecendo aí na tela para vocês aí também anotarem. Né? Só para o pessoal ter uma noção, mais ou menos, para tirar já os curiosos que podem lotar a rede, uma viagem dessa fica em média de mais ou menos quanto? Veja, o custo desta viagem agora, por alto, ela fica próximo de 15 mil. 15 mil reais. Agora, por quê? Veja, atualmente a passagem ela custa próximo de 10 mil. Porque tem todas as intercaladas aí até chegar lá. E tem entre as despesas, os custos que nós estamos colocando, tem também uma compra de um outro terreno. Certo? Porque assim, quando você faz missão, não é simplesmente a passagem e a alimentação do missionário e ele vai, não. Nessa questão da África, a nossa atuação durante esse período, menos de 30 dias, é uma atuação onde você leva a palavra de Deus, mas tem que levar o alimento. Sim, então, o nosso região muito pobre. Né? Porque assim, onde você passa, há necessidade. Então já está incluída essa despesa nesse propósito. E se assim nós conseguirmos uma equipe, temos o interesse de comprar um novo terreno, assim como foi feito na outra missão. Sim. A construção lá do templo, onde já está cheio, lotado, foi trazida energia para lá. E naquela missão que foi feito o acabamento, vocês vão ver lá nos vídeos,
Foi comprado um outro terreno, em um outro povoado. Ficou lá. Esse ano vai ser construído lá o próximo templo, né? E vai ser doado à igreja local. Exemplo, se houvesse uma igreja daqui, o interesse de investir nessa área, então a AMIF, ela apenas chega, ela faz um trabalho de discipulado, evangelismo, construção e passa para alguém. Ela não pode assumir porque ela não é uma igreja. Né? Como intermediário, no caso. Então, nesse caso, dentro do orçamento, seria a compra de mais um outro terreno lá, para no próximo ano, quando retornarmos lá, seria uma outra construção daquele templo em outro povoado, né? Entendi. Então, olha, se você está nos assistindo aí, tiver interesse em fazer uma viagem missionária, ter uma experiência missionária transcultural, ou se você quiser apoiar também o trabalho da Associação Missionária da AMIF, tá? Você entra em contato com o missionário Caio Tássio aqui, ele te dá mais informações, tá bom? Missionário, fala para nós do café também, como que surgiu café, né? O café missionário? Deixar ele café aqui, é meu parceiro. Café, vamos na câmera aqui, ó, café missionário. Aí, opa, tá saindo? Pronto. Tá saindo na 2017, lembram que eu tomei essa decisão, né? É aqui. 2017 eu tomei a decisão de abrir mão do meu trabalho secular. Sim. Né? E aí naquela ocasião Deus ele proveu de uma forma diferente. Deus pôde nos abençoar, eu sendo o fornecedor de materiais de EPI daquele hospital. Olha que né? legal. Deus honrou a nossa fé. Sim. Então, durante o período de 2018, 2019, ali estavam exercendo a capelania. Só cortando aqui, o hospital não tinha condições nem de comprar um equipamento de proteção? Não é isso não. Deixa eu voltar a explicar. A capelania ela é voluntária, certo? Isso. No caso, a atuação da capelania, todo capelão é voluntário, com exceção do capelão militar. Ele exerce a capelania militar, ele recebe como militar, se ele for militar, mas exerce a capelania voluntária, ele certo? É concursado pra então, isso. assim, como capelão hospitalar, eu exercia a capelania voluntária. Todo capelão é voluntário. Eu não precisaria abrir mão do meu trabalho secular para exercer a capelania. Entendeu? Uhum. Essa foi uma decisão minha. Eu decidi abrir mão do meu trabalho secular para conhecer todos os pacientes durante a semana. Então é uma decisão pessoal. É uma decisão que Deus honrou a minha fé e me abençoou. Porque eu conheci o Deus da provisão, mas não conheci o Deus que cura. Mas para Deus ele se revela para o homem aquilo que ele necessita. Então, quando eu saio confiando em Deus do meu trabalho, Deus abre no próprio hospital, que eu fui até orientado que não saísse do trabalho, porque eu era um voluntário, o hospital não tem nenhum compromisso comigo. Mas, como é a questão de fé, eu estava com o coração em paz, eu e a minha família, porque eu cria que o Deus iria prover. Então, na própria instituição já havia avental, sem manga, e lençol que usa na máquina de radioterapia. Só que Deus me deu a honra de eu ser o fornecedor desse hospital. Já havia um fornecedor. Só que devido à postura que eu tomei de abrir mão do meu trabalho secular pelos pacientes daquela instituição, eles acharam por bem me permitir que eu fosse esse fornecedor e assim eu ter como levantar recursos para estar. Entendeu? Assim, é tudo debaixo de oração. Sim. Então, assim, tem muitos detalhes, né, que eu não estou entrando e assim. E o tempo não permite. Então, assim, esse Deus da provisão se revelou através da fé. Então, era fácil para mim chegar para um paciente de oncologia e dizer, crê no Deus que cura, orar por ele e ir embora para casa. Só que eu não tenho esse perfil. Né? O meu perfil é de se envolver com os pacientes, se envolver com missões. Então, ir para casa e depois ficar tudo bem, eu não tenho esse perfil. Por isso que eu me identifico muito com o apóstolo Paulo, né? Não só pela aparência, mas a conduta. Então, eu tenho que fazer mais. Tomei a decisão e resolvi abrir mão de tudo por esse propósito. Se passou-se os anos, depois veio a pandemia, né? Durante a pandemia,
quase ninguém tinha materiais de EPI, eu tinha alguns materiais, né? Deus me permitiu ter esses materiais enquanto ninguém tinha. Então, foi uma ferramenta que Deus utilizou para abençoar muitos hospitais, muitas regiões que passavam por dificuldades durante a pandemia. Se passou isso, hoje materiais de EPI não tem tanta saída, e aí veio a parceria com essa empresa Davis Coffee. Essa é uma empresa de café arábica, ela produz café para exportação, é a 5ª geração. Então, através dessa parceria com a empresa, esse café ele viabiliza recursos para o meu campo de missões e de capelania. Ah, sim. Isso é apenas uma ferramenta. O Deus da provisão utilizou-se de materiais de EPI. Se passou o período, Deus levantou uma outra ferramenta. Então, através dessa ferramenta, eu visito as igrejas, converso no gabinete com o pastor, explico o projeto, sou um missionário, sou um capelão, preciso de recursos tanto para visitar os hospitais como para exercer os trabalhos de missões junto com a AMIF, né? A AMIF, ela, exemplo, comprando o café, adquirindo o café, você não está abençoando a AMIF diretamente. Ou seja, se você quer abençoar a AMIF, você tem que ser um mantenedor, né? Juntamente com a AMIF, e você contribuir um valor específico que você possa ser um mantenedor do trabalho de missões. Esse café viabiliza os recursos para viabilizar as missões que eu exerço, uma vez que eu dependo do Deus da provisão. Então, entendi. Se você quer abençoar o projeto de missões, se você quer tornar o seu hábito diário em missões, se você toma café todos os dias, já pensou em você trocar esse hábito por missões? Você vai continuar tomando um bom café, um café diferenciado, e vai estar abençoando o projeto de capelania do missionário Caio e também os projetos de missões. Ok, já foi feito. Falou bem do café. Eu vou falar, assim, eu não tomo café, não é um hábito, eu não gosto de café. Mas os irmãos que falaram de você, né? Falaram, o café dele é bom. Café dele é bom. Então, assim, toma o café, missionário, né? Você toma o café e está abençoando. E para chegar aqui foi através da fé. Tudo é fé. Tudo é fé, né? Veio de carona, né? O senhor me contou aí na... Então, assim, tudo envolve a questão da fé. Deus, ele cuida de todas as coisas. O segredo de servir a Deus é confiar nele e não temer. Se você tem um propósito, um projeto diante de Deus, é colocar nas mãos dele e não ter ressalvas, né? Eu sei que não é fácil. Deus me coloca numa experiência de um paciente. Claro que um paciente de oncologia, ele tem muitas necessidades, né? Suas lutas, suas dificuldades. O acompanhante também passa por isso. Mas se colocar no lugar deles, né? Eu pude ter essa experiência de chorar com os que... Como a palavra de Deus diz, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não é fácil estarmos à disposição de servir, mas é possível quando nós fazemos isso de nosso coração alegre, né? Então, assim, hoje eu jamais pensaria em deixar esse chamado de capelania. Sim. Nunca pensei que poderia ser um capelão hospitalar, né? Mas uma vez que eu me permiti ser tratado por Deus, e Deus vai nos colocar no lugar onde o nome dele será glorificado. Essa questão de provisão e de um passo de fé, eu lembro até de uma mensagem que eu preguei na igreja que eu pastoreio, sobre Pedro andando sobre as águas, né? Para você dar aquele passo ali, tem muita fé. Será que eu vou ficar em pé mesmo, igual Jesus, ou não? Aquilo. Então, assim, a gente dá um passo sem saber até o que nos espera, né? Olhar para Cristo e dar um passo. E exige muito da gente, exige muito da nossa fé. Mas tem um segredo aí que eu creio muito em Romanos capítulo 5. As tribulações geram paciência, né? Ou perseverança. E a perseverança ou paciência gera experiência. A minha experiência com Deus tinha sido com Deus da provisão. Só que eu não lembrava disso. As dificuldades, as tempestades, né, que nós passamos, nós queremos sair dela de todo custo, a todo custo, né? Eu creio que Pedro,
nesse momento onde ele diz, Senhor, se tu és, manda que eu vá. Manda que eu vá. Então, certamente, a experiência que Pedro tinha tido antes, em algum contexto, né, da ação de Cristo, fez com que ele pudesse chegar à esperança, certeza. As tribulações geram paciência, a paciência, experiência, a experiência, esperança. Então, quando há esperança é porque você já teve uma experiência com Deus. Aí é gerada a fé. Porque eu não poderia ter uma fé de deixar meu trabalho com 3 filhos se eu não tivesse tido uma experiência com Deus. Mas a experiência com Deus, com esse Deus que cura, né? Quando você muitas vezes clama, muitas vezes não tem como chorar a dor, muitas vezes você apenas sussurra diante de Deus, o clamor, e o Senhor sabe que o Espírito Santo de Deus, ele chega diante do Senhor e revela, né, o desejo do coração do homem e da mulher. E aí você sabe que Deus, ele ouve as nossas orações. Então a nossa experiência com Deus é que faz com que nós possamos ir mais longe. Porque se Deus proveu durante 1 ano e meio, enquanto eu estava desempregado com 3 filhos, por que Ele não proveria falando agora do seu amor, né? Então, se você já teve uma experiência de cura, algo simples talvez, uma tosse, uma gripe, esse mesmo Deus, ele é capaz de curar um câncer, uma enfermidade, né? Mas se Deus não curar, é isso que nós devemos também compreender. Deus, ele é poderoso e ele faz aquilo que lhe apraz. O que nós mostramos para o paciente é que há um Deus que cura. Se ele quer ser apenas curado fisicamente, é uma decisão dele. Mas se ele deseja ser curado também espiritualmente, é onde gera a fé salvífica, né? Nesse Deus que cura a alma. Então, muitos pacientes, tive experiência de pacientes mais jovens, que revelou para mim que jamais pensaria em não ter passado por essa enfermidade. Ele, por quê? Ele disse, porque se eu não tivesse passado, Caio, irmão Caio, né, capelão Caio, eu não conheceria esse Deus. E uma outra experiência com o Senhor de idade, né, que eu tive com ele, ele disse, seu Caio, se eu tivesse como pedir a meu Deus para voltar no tempo, jamais eu pediria para tirar essa parte da enfermidade que ele me fez passar, que Deus me permitiu passar. Ele disse, por quê? Ele disse, porque através desses momentos eu conheci esse Deus. Aí nós podemos lembrar de Jó, né? Capítulo 42, versículo 5. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Então veja, para muitos essa enfermidade, como o próprio nome diz, é um câncer. Mas para aqueles que creem, é uma experiência com Deus. Do Deus que cura. Não só a cura física, mas a cura da alma, né? Então Deus tem suas multiformas de agir. O que nós devemos ser e fazer é servi-lo e servir ao próximo. Mateus 25, 35, 36, né? Isso. Está próximo ali. Isso. Missionário, o nosso tempo tá acabando. Que palavra você deixa para os nossos telespectadores, nossos internautas, a respeito de missões, a respeito de misericórdia, de servir os outros e depender exclusivamente de Deus? Pode falar com eles. Amados irmãos, assim, cada experiência é pessoal, né? Eu não posso seguir uma regra. A minha experiência com Deus foi dessa forma. Creio que há muitas outras experiências compartilhadas. Você tem a sua experiência com Deus. De uma coisa que eu posso falar, eu sempre tive o desejo de servir a Deus e as pessoas. Mas, para tanto, eu tive que ser tratado por Deus. Não é muito fácil sermos tratados por Deus. Deus tem a sua forma de tratar, nos levar para o deserto, e ali Ele vai nos tratar e iremos sair melhor. Então, se você tem um sonho de servir a Deus, de dar o seu melhor, seja em qualquer atuação, né? Tive a honra de conhecer o Citoque aqui na região de Ipatinga, ali, estar com os pacientes. Conheci também a Beth Shalom, né? Uma casa de recuperação ali de apoio aos dependentes químicos. Então, assim, a minha experiência com Deus foi uma experiência que me trouxe frutos. Não só por uma questão de ser uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo também, mas de poder dar frutos para o reino de Deus. Que tudo tem que ser para a glória de Deus, né?
Então, assim, se você tem um sonho, tem um projeto, e esse projeto glorifica a Deus, então se coloque-se diante de Deus para ser tratado por Ele, porque certamente Deus vai lhe tratar para que você possa exercer da melhor forma esse projeto, né? Porque muitas vezes, irmãos, nós somos tentados a querer agir conforme o nosso jeito, mas como a obra é de Deus e as pessoas também são, muitas vezes nós temos que sermos conduzidos, muitas vezes não, sempre, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Talvez nós queremos tomar uma decisão que não seja coerente, mas devemos sempre confiar que Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Então, se Ele está no controle, Ele sabe melhor o que fazer, né? Então, sempre orar, confiar no Senhor. A minha experiência com Deus fez com que eu tomasse essa decisão, não uma decisão cega, mas confiante pela experiência que eu tive com Deus. E também agradecer também, né, a cidade de Ipatinga, as amadas igrejas que me acolheram, principalmente o nosso irmão Antônio, a nossa irmã Nilda, né, que me acolheram aqui, que estou hospedado na casa deles. Tá gostando da comida mineira? Sim. são hospitaleiros, né, cumprindo também a parte de Mateus 25, né? 35, 36 também, eu era forasteiro, me hospedaste, né? Então a capelania tem muito disso. Eu estive enfermo e tu me visitasse. Então agradeço a cada pastor, cada liderança que abriu as suas portas e me permitiu apresentar o café missionário para levantar recursos. Esse café apenas é uma ferramenta, mas o mais importante que eu levo daqui quando eu estiver retornando para Pernambuco, para a região do Sertão, é o calor humano dessa região. Né? Conheci muitos irmãos e eu sei que Deus também opera aqui na região como opera no sertão, cada um com suas dificuldades, mas sempre Deus provendo em todas as coisas. Ok. Missionário, nós agradecemos a sua participação aqui no programa Propósitos de Vida. Quando estiver aqui na região novamente, entre em contato com a gente, as portas do programa estão abertas para você, né? Para todos os seus. Eu estarei aqui, a minha previsão até o dia 7, está até o dia 7 de abril, provavelmente talvez uma semana a mais, talvez até o dia 14, provavelmente, que eu dependo também do retorno do irmão, né? Sim. Da carona. Então, os amados pastores, ou lideranças, ou igrejas, ou instituições que precisam... Ainda tem vaga na agenda, não tem? Então meu telefone deve estar aí. Tá aparecendo aqui na tela. Pronto, então qualquer coisa pode entrar em contato e nós podemos agendar. E se você também, né, passa por um tratamento e deseja a visita de um capelão, estou aqui à disposição também para servir, orar com você, chorarmos juntos e sorrirmos juntos. Estou à disposição da cidade aqui, dos hospitais, para poder contribuir com isso também. Que bênção, que bênção. Nós também queremos agradecer a sua audiência e convidá-los para a próxima semana, se Deus assim permitir. Estaremos aqui mais uma vez trazendo da palavra de Deus a todos vocês. O programa Propósitos de Vida está chegando ao fim. A todos vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz e saúde. Tchau, Brasil. Até a próxima semana, se Ele assim nos permitir.